Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É bom estarmos juntos mais uma vez neste dia para estudarmos Provérbios, capítulo 14. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para incentivo, promoção e ajuda à leitura da Bíblia em todas as igrejas adventistas do Sétimo Dia ao redor do planeta. Mas também é um programa da TV Novo Tempo em que eu e você nos encontramos todos os dias para juntos lermos este capítulo que a igreja está lendo ao redor do mundo. Hoje, não só nós aqui, mas todos que participam desse programa estão lendo Provérbios capítulo 14. Alguns já leram, dependendo do fuso horário nos países, outros vão ler ainda, alguns vão ler daqui a pouco, mas o fato é que nós não podemos esquecer de ler a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. A Bíblia nos fortalece. O grande problema, a grande tragédia de muitas pessoas que caem em tentação, que não conseguem permanecer fiéis, é porque elas levantam de manhã cedo, lavam seu rosto, fazem, enfim, a sua higiene pessoal, comem alguma coisa e saem. Algumas até nem comem. Aliás, deixa eu até lembrar você de algo importante. Você sabia que a refeição mais importante é a primeira refeição do dia? Aquela que deveria ser mais reforçada e que nós deveríamos nos alimentar muito bem desta refeição? Isso também tem um paralelo com a vida espiritual. De manhã cedo deveria ser a nossa refeição reforçada, espiritualmente falando. É claro que nós devemos viver na presença de Deus ao longo de todo o dia. Mas a primeira hora, o primeiro momento, o primeiro pensamento nosso, a primeira atividade, nossa primeira atitude deve ser voltada a buscar o Senhor, a buscar a Deus. Nós perdemos muito quando nós não buscamos a Deus. Nossas fortalezas são quebradas quando nós não buscamos a Deus. Nós somos susceptíveis a tentações, a cair nas tentações, quando nós não buscamos a Deus. Portanto, querido, lembre-se disso. Vamos orar agora para ler o Provérbios, capítulo 14? Bondoso Deus, ao abrir tua palavra, eu quero pedir a tua bênção. Quero pedir a tua sabedoria e a tua ajuda para ouvir a tua voz, entender a tua revelação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos então a Provérbios, capítulo 14. Bom, o capítulo 14 de Provérbios, a sua ênfase está em alguns temas bem específicos. Por exemplo, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre calma, ele fala sobre compaixão, ele fala sobre cautela, ele fala sobre o aspecto social. Em vários provérbios espalhados ao longo do capítulo. No início do capítulo 14, ele diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Interessante que no início do livro de Provérbios vem falando muito sobre a mulher adúltera, mas daqui em diante começa a falar também sobre a mulher sábia. O Provérbios 31, por exemplo, quase todo ele, boa parte dele, são versículos falando da mulher sábia, mulher trabalhadora. A palavra sábia aqui tem a ver com trabalhadora, tem a ver com fiel, tem a ver com uma mulher guiada pelo Espírito. Que mais? Ele diz no versículo 2, o que anda na retidão teme ao Senhor. Então a palavra temer ao Senhor tem a ver aqui com ser consagrado ao Senhor, respeitar ao Senhor. Então, já nos dois primeiros versículos, ele fala de uma mulher íntegra, consagrada, trabalhadora e de um homem que teme ao Senhor. Já pensou um casamento assim? Um homem fiel, trabalhador, que teme ao Senhor, casado com uma mulher sábia, íntegra, trabalhadora e fiel também? Certamente esse casamento, essa família será abençoada. Outros versículos do Provérbios 14, é o versículo 4. O versículo 4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo,
E aí na sequência ele diz assim, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Aqui nós podemos entender algumas coisas, algumas aplicações até homiléticas aqui. Primeiro, eu ouvi uma vez uma frase que diz o seguinte, que crescer dói. Ou seja, se você não quer trabalhar, se você não quer suar, se você não quer se dedicar, se você não quer se esforçar, então basta você não ter sonhos, não ter ambições, não ter desejo de crescimento, não ter metas. Porque é o que ele vem colocando aqui, ó, não havendo bois, uma tradução também para esse versículo aqui, seria a seguinte tradução, não havendo bois, não há grãos. Ou seja, não havendo sonhos, não há esforço. Não havendo metas, não há dedicação. O que ele está falando aqui, através desta parábola, é que nós precisamos aprender a ter sonhos, a ter metas de vida. Você tem algum sonho? Você já alcançou algum sonho? Eu quero desafiar você a ter metas de crescimento, a pegar um papel ou no seu computador, anotar, fazer uma lista de sonhos, uma lista de metas a alcançar, metas, sonhos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E começar a orar por eles. Alguns você vai alcançar mais cedo, outros vai alcançar mais tarde, e talvez alguns você nunca vai alcançar. Eu já mencionei sobre isso aqui, quando falávamos lá no livro de Salmos. Por isso agora há pouco eu até me confundi e falei de Salmos. Porque eu mencionei aqui sobre ter sonhos, ter metas. E volto a falar novamente. Escreva seus sonhos, ore por eles e lute por eles. Tá bom? Outro versículo que eu destaquei do Provérbios, capítulo 14, é o versículo 12. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O que ele está falando aqui é uma exortação para confiar na orientação de Deus e não na orientação humana, não na nossa própria consciência. É uma advertência também contra a autossuficiência, porque aquilo que parece bom diante dos nossos olhos pode ser ruim. E Deus sabe de tudo. Deus nos dá sabedoria para tomarmos boas decisões. Algumas coisas são claras. Por exemplo, se eu decido beber álcool, porque todos os meus amigos bebem no sábado à noite, quando vou a festas, todos bebem. E aí eu começo a beber socialmente. Parece bom, parece algo que promove o relacionamento e tal, mas no fim promove doença, promove acidentes, entendeu? Então, isso eu até sei que parece bom no início, mas no fim vai me causar coisas ruins. Mas há muitas coisas na vida que nós não conseguimos discernir sozinhos. Decisões que temos que tomar, não é mesmo? Escolhas que temos que fazer, caminhos que temos que seguir. E às vezes parece que um negócio que você está para fechar hoje parece um bom negócio. Mas será que é o melhor? Uma viagem que você tem que fazer, a viagem dos sonhos, mas será que é a melhor coisa a se fazer? Então, uma roupa que você quer comprar, um presente para os seus filhos, será que é o melhor a se fazer? Há caminho que para os homens parece direito, parece coisa boa, mas no final dá caminhos de morte. Então, tem coisas que a gente não consegue discernir com exatidão se não tiver a sabedoria de Deus. Por isso, o Provérbios nos orienta, o livro de Provérbios, a buscarmos essa sabedoria do Senhor. Outro versículo que eu destaco aqui é o versículo 26, porque ele diz assim, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Depois o verso 27 ele diz, o temor do Senhor é fonte de vida. Amém? Fonte de vida. Então, algumas pessoas dizem, quem lê a Bíblia fica doido. Ao contrário, quem lê a Bíblia se torna sábio. Quem lê a Bíblia é uma pessoa presa. Não, é uma pessoa livre. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Uau! O versículo 29 do Provérbios 14 diz, o longânimo é grande entendimento. Ou seja, quanto maior o entendimento,
maior domínio de si mesmo, porque ele diz no seguinte: mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o longânimo é grande entendimento. A precipitação é insensatez. Então, ele vem nos avisando disso. O verso 30, o ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Depois, no versículo 31, ele diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Há muitos textos na Bíblia que falam da necessidade de nós amarmos o semelhante e ajudarmos aqueles que precisam. Há vários textos. Mateus capítulo 25, por exemplo, a partir do verso 14 até o verso 30, falam somente sobre isto. Quando nós lemos lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 19, dos versos 11 até o 27, falam disto. Outro texto da Bíblia é Gálatas 2, o versículo 10. Quer ver o que diz ali? Vamos ler juntos. Gálatas 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Há vários textos da Bíblia que falam da compaixão, do amor para com aqueles que necessitam ser amados, que têm menos oportunidades. Então ele diz assim, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Depois do verso 35, o servo prudente goza o favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Então, se você liga isso com Mateus 25, onde mostra que quando o rei vier, ele dará condenação para aqueles que não amaram os necessitados, não ajudaram aqueles que precisavam, então você entende aqui o seguinte, que a prudência verdadeira que vem do Senhor, a sabedoria verdadeira que vem do Senhor, leva-nos a amar, leva-nos a respeitar, leva-nos a ajudar aqueles que precisam. Amém? Não é um bom motivo para nós orarmos agora? Pedindo a Deus que nos ajude a sermos bondosos, amoráveis, para que a empatia possa habitar em nosso coração? Vamos orar por isso? Bondoso Deus, grandes lições aprendemos de Provérbios 14. Agora, Pai, ajuda-nos a colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensinou. Ajuda-nos a amar as pessoas, a sermos fiéis, ajudarmos o próximo e andarmos em Teus caminhos. Dá-nos a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém.